Olá, eu sou Oswaldo Neto e você vai aprender nessa série de vídeos sobre um pouco mais sobre missão, como descobrir sua missão de vida, como se encaixar nesse propósito, nessa missão. Mas antes disso, eu quero contar uma história de quando eu descobri a minha missão. Né? A missão você descobre ela, a missão você desvenda ela, a missão você conhece ela. Você não cria a sua missão, você já nasce com a missão determinada. Você tem dentro de si alguns talentos, você tem dentro de si algumas coisas que farão com que você tenha essa missão, com que você desenvolva esta missão. Então, durante muito tempo, eu acreditava assim que as coisas não iam mudar na minha vida. Acreditava que eu não ia conquistar o que eu queria, que eu não ia ter as coisas que eu gostaria de ter, que eu não ia ter sucesso. Eu estava desanimado de tudo. Não sabia que emprego que eu queria, não sabia aonde eu queria trabalhar, nem que faculdade, que curso eu queria fazer. Eu estava literalmente paralisado, literalmente estagnado, sem saber o que eu queria para a vida. Mas no ano de 2009, em torno de 6, 7 anos atrás, eu participei de uma convenção no Rio de Janeiro, lá no Rio Centro, tinha em torno de 5 mil pessoas ali, vários preletores, pessoas famosas, pessoas dos Estados Unidos, algumas pessoas famosas aqui do Brasil, alguns palestrantes. E ali eu participei ali de uma palestra, de uma preleção, de um seminário, de um grande palestrante, de uma grande pessoa que veio dos Estados Unidos para falar. E ali ele estava falando exatamente isso, exatamente sobre missão, exatamente sobre o plano de Deus para as nossas vidas, né? O nosso plano, né, para poder trazer à tona essa missão, o nosso plano para poder fazer com que essa missão venha para fora, né? Deixar um legado, deixar uma marca no mundo. E pois bem, eu então participei ali daquele seminário, aquelas palavras parece que entravam direto no meu coração e eu saí dali e aquele momento, sabe, foi um momento de ruptura. Existem alguns momentos na nossa vida que parece que dá um impacto, parece que alguma coisa acontece, alguma coisa muda e mudou algo dentro de mim em 2009. E eu comecei a buscar mais ainda e comecei aos poucos a entrar de cabeça dentro dessa missão, dentro desse propósito. E a partir daquele momento eu nunca mais fui a mesma pessoa, eu não conseguia mais ser uma pessoa normal. Por quê? Porque é difícil quando você tem uma missão, você se torna muito focado, a missão te dá um foco para as coisas. Então hoje eu quero falar sobre o primeiro passo para você identificar a sua missão, que é você fazer uma autoanálise das coisas que você não gosta. Quais as coisas que você odeia? Para pensar em relação à profissão, em relação ao trabalho, quais as coisas que você odeia? Aquilo que você gostaria de resolver, entende? Certo dia eu, conversando com um amigo meu, médico, e eu perguntei para ele, né, cara, como é que você, o que fez você ser determinado? Porque uma faculdade de medicina não é fácil, também não é barata. O que fez você ser determinado, cumprir, né, se formar, se tornar um médico, passando dificuldade? Ele não era de uma família rica, era de uma família humilde, mas ele conseguiu. Eu perguntei, cara, o que fez você não desistir? Ele falou para mim, olha, o que me fez não desistir foi a missão que eu tinha. Por quê? Há muito tempo atrás, eu perdi a minha mãe de câncer, quando eu era criança. E muitas vezes eu ficava pensando ali, o que eu poderia fazer como uma criança, o que eu poderia fazer? Eu queria ter poderes mágicos, eu queria ser um super-herói, eu queria, sabe, fazer alguma coisa para salvar minha mãe. Mas eu não pude fazer nada. Os médicos também não puderam fazer nada. E eu pensava, puxa, se eu fosse um médico, eu ia lutar, eu ia fazer pesquisa, eu ia correr atrás para poder salvar minha mãe. Então,
muito tempo depois, ele ainda continuou com isso dentro dele. Ele passou a odiar a doença. E foi o que fez ele seguir o caminho. Então, toda vez que ele pensava em desistir, ele pensava nas pessoas que morreriam, assim como a mãe dele morreu, das crianças que perderiam seus familiares, e aquilo deu uma força para ele continuar. Então a missão, ela te dá a força, mas para você descobrir, para você desvendar a sua missão, primeiro passo, identifique as coisas que você odeia, sabe? Aqueles problemas que você gostaria de resolver, ok? Acompanhe os nossos vídeos, clique em gostei se você gostou, clique em inscrever-se aqui no nosso canal e até a próxima.